Fala galera, começando mais um, meus irmãos, do Podcast Bueno, toda semana, toda quinta-feira, entrando no nosso canal Luz Setor Bueno e também lá no Spotify André Torres Oficial. Cada semana um convidado especial e para que você seja abençoado e para que você dia a dia possa se parecer com Jesus. Tem um que fala assim, para que você torne uma cópia de Jesus, né, irmão? Verdade, não é? Temos que ser mesmo. Temos que ser. Então vamos lá, e hoje eu convidei meu irmão Cristiano Torres, o Kiko. Kiko... É difícil chamar de Cristiano, cara, então nós vamos de Kiko. Vai tranquilo. E aí, a gente sempre pergunta pra mim assim, qual é o tema da semana? O tema é você. E aí eu vou começar perguntando assim, cara, ó, eu lembro que você, a zoeira tem que começar, né? Só que o duro é quando você joga a zoeira, vai vir a vingança. Eu lembro que... Tamo suave. Eu lembro que essa semana passada eu estava no carro ouvindo um noticiário e começou a tocar uma música secular da década de 80. Eu não vou cantar ela, porque senão você continua, né? E aí a minha filha mais nova falou, pai, como é que você lembra dessas músicas, né? Porque eu falei, eu conheço essa música, o refrão vai começar agora, né? E fala de uma estrada. Sim. Né? Você sabe qual é que é a estrada em inglês, né? Highway. E ela é tipo infinita, né? E eu falei, não, é porque eu dormia no quarto na minha adolescência com meu irmão. Verdade. E meu irmão ouvia muito algumas bandas, né? E aí, cara, eu lembro que teve uma época da nossa vida ali, nós temos um ano e meio de diferença, que você ia na igreja, mas que você também estava meio distante de Deus. Mas eu não quero falar desse tempo, eu quero falar de quando que houve o, cara, tô distante de Deus e eu quero voltar. Na sua visão, eu lembro da minha, né? Então, é uma boa pergunta e eu nem sei se eu tenho uma resposta tão certeira assim. Porque eu conheci Deus, a gente conhecia Deus na nossa casa. Né? A gente conheceu Deus através da vida dos nossos pais, da coerência. Eu gosto muito de falar que a nossa casa era uma casa coerente, né? Para as pessoas entenderem coerência, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar. Quando eu tinha uns 16 anos, eu queria furar a orelha e fazer tatuagem. E a gente tinha uma relação muito boa com o nosso pai, né, com a nossa mãe. A gente tem uma relação muito boa com a nossa mãe, a gente tinha uma relação muito boa com o nosso pai. E eu pedi para ele, eu até usei gente para me ajudar a pedir. E meu pai me deu uma resposta que foi assim, Kiko, tá legal você gostar e querer isso, mas enquanto você morar na minha casa, eu pagar as suas contas, você não vai fazer uma coisa que eu não concordo. E beleza, aquilo ali nunca foi crise, não furei a orelha, não fiz tatuagem. Anos se passaram e eu me casei, e um dia eu estava de férias no Rio de Janeiro com a Lu, e eu falei, vou furar a orelha. Era Natal, e ela falou, eu também. E ela furou 3 furos em cada orelha, eu lembro que eu fiquei morrendo de inveja. Eu criei coragem para furar o primeiro, fiquei morrendo de inveja de furar os outros. E eu liguei para o meu pai, naquela época era orelhão ainda, era telefone ainda, assim, não era celular. Falei, pai, como é que você está? Beleza? Feliz Natal, tal. Falei, pai, eu estou te ligando para te falar que eu vou furar a orelha. E ele me deu a mesma resposta. Ele falou assim, Kiko, você é dono do seu nariz, você paga as suas contas, faz o que você quiser. Então, aquela resposta que foi não para mim anos antes, foi não para ele. Por quê? Porque a gente era uma casa coerente. Furei a orelha, usei brinco uns 3 meses só. Depois arrumei um emprego que não podia e deixei isso para lá. Então, a gente era uma casa muito coerente, a gente conhecia Deus ali. Só que nas igrejas que a gente frequentava e naquele tempo que você citou aí, década de 80, não havia ainda uma visão de espiritualidade, coisas do espírito muito profundas. Então, esse hábito de ouvir música não cristã fazia parte ali da nossa vida. A gente ia em shows, né? A gente ia em shows lá em Brasília, né? A gente foi em shows históricos ali. A gente ia em shows com a galera da mocidade da igreja. Show em banda secular. Show de banda não cristã. Não cristã. Não cristã. Shows que marcaram a história do rock, né? Isso, exatamente. Aquele show da Legião Urbana que quebrou tudo, a gente estava lá. Esse eu não estava. Ah, você não estava, não? Não, eu fui para a vigília da igreja. Ah, tá. Eu estava com o líder de jovens, que igreja que era? Ué, Não, o do líder de jovens foi dos Paralamas do Sucesso. Não, beleza. Anyway. Bom, esse do Paralamas eu estava. Mas, cara, Deus, então, mudou a vida da nossa casa. Ele mudou a vida do nosso pai primeiro. Né? Nosso pai renovou, ele viveu uma renovação espiritual.
embora ele já era uma pessoa muito séria, muito honesta, muito correta, com marcas de Cristo muito fortes, mas ele viveu um a mais ali, né? Ele já tinha um espírito do novo nascimento na vida dele, mas ele viveu aquele enchimento. E eu me lembro que isso foi marcante para a nossa vida. Eu lembro que ele pediu para quebrar discos, nossa, inclusive disco cristão. Não, que se a gente tivesse esse LP do Stryper hoje, que a gente queimou, né, cara? A gente queimou os discos do Stryper. To Hell with the Devil. To Hell with the Devil. With the Devil. Mas eu entendo ele, porque até convencer que aquele disco era de crente era difícil pra caramba. A capa era punk. Era muito heavy metal. Mas, então, assim, houve essas coisas. E a nossa ida ali para uma igreja muito pentecostal, muito renovada, e a gente ter essa experiência, eu acho que ali foi um ponto de mudança na minha vida. Sabe, eu tentando, há um tempo atrás, eu tentei fazer esse flashback na minha vida, então eu acho que ali foi um ponto de mudança. Onde Teve um dia que você fala assim, eu aceitei Jesus? Não tenho esse dia. Eu não tenho esse dia. Porque, na verdade, a gente conheceu Cristo e eu, inclusive, vivo isso na minha casa, hoje com as minhas filhas. A gente que escolhe os nomes, a gente que escolhe tudo e a gente que escolhe a fé. A fé é da casa. A cultura é da casa, os hábitos são da casa. Então, as minhas filhas, elas nasceram numa casa onde o pai e a mãe amam a Cristo. Então, elas aprenderam a amar a Cristo, né, desde pequenas. Elas tiveram um momento de conversão, minhas filhas, porque a minha esposa é uma evangelista muito latente nesse chamado evangelístico. Então, ela pregou e fez apelo, né? Inclusive, tem uma informação muito legal para te dar. A minha filha mais nova tem 10 anos, a Lana. E ela aqui na igreja, direto, ela fala assim, direto quando o tio Dedé faz apelo, eu tenho vontade de ir na frente. Todo apelo eu tenho vontade de ir na frente. A gente falou, por que você não vai, filha? Não, eu tenho vergonha das pessoas acharem que vocês não pregaram o evangelho direito pra mim. Aí a gente falou, não, filha, pode ir, vai quantas vezes você quiser. Ela estava preocupada com a gente. Eu falei, poxa, filha, para com isso. A gente sabe quem você é, a gente sabe o que a gente fez, pode ir. Se você sentiu algo te impelindo para ir, poxa, vai. É muito bom isso. Então eu não tenho esse dia, que eu falei, nesse dia eu aceitei Jesus. Cara, eu tenho momentos marcantes, por exemplo, eu lembro do acampamento que a gente foi nessa igreja pentecostal. Eu lembro até hoje do tema do acampamento, que era, cara, eu não lembro. Sejam sempre alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Era esse versículo. Eu me lembro. Mas eu lembro que toda reunião de oração que a gente ia, eu ficava grilado, porque eu sempre fui mais quieto, né? E aí, aquelas irmãs de oração, quando elas iam liberar uma palavra profética, elas falavam de você e nunca de mim, né, cara? Para você era sempre mistério. Sempre mistério. E para você, tipo, o cara vai ser o Daniel, vai ser o... Então, eu lembro de algumas palavras que eu recebia, e é isso. Cara, como a gente tinha uma casa muito coerente, a gente nunca foi dado a fazer muitas loucuras. A gente tinha uma vida muito normal, muito, muito feliz, mas a gente nunca bebeu, nunca usou droga, nunca fumou, nunca fizemos essas coisas. E eu não tenho a menor vontade de fazer isso, nunca tive vontade de fazer isso. O mundo nunca me atraiu mais do que a Cristo, a vida com Cristo. Nunca tive essa coisa. Então eu conheci Cristo, e um dia eu lembro que eu estava conversando com um cara, e ele dizendo, poxa, minha vida foi diferente e tal. Eu falei, cara, glória a Deus, mas assim, eu acho que o plano A é como foi na minha vida. Eu acho que os pais têm que apresentar Cristo para os filhos. Então é isso. Isso nunca foi tão importante como hoje. Como hoje, né? Exatamente. De hoje. Mas eu lembro de um dia também, quando você desceu, a gente já estava em Goiânia, a gente está falando de Brasília aí, né? Isso. Aí em 92 a gente chegou em Goiânia. Eu lembro, eu estava no 3º ano, e eu lembro que você decidiu ir para o seminário. Quando a gente... Aí também eu acho que é uma virada de chave. Foi uma virada, mas a gente sempre foi muito envolvido em igreja. A gente sempre teve uma questão de ser relevante, de querer, de ser líder, né, e tudo. E aqui em Goiânia estava rolando um avivamento, né? Eu sempre falo isso. A gente viu um avivamento. A gente viu um avivamento. Poxa, a gente hospedou gente da Europa que veio para cá para conhecer o que estava acontecendo aqui, né? Nós hospedamos. A gente fazia na igreja, na época Luz para os Povos, a sede, né? Eu lembro de, não sei qual intervalo de meses, talvez você vai lembrar mais, você já estava bem envolvido no seminário. Eu estava naquela fase 3º ano, vestibular e tal. Tipo,
cara, de tantos meses, 200 batizando. Exato. E não tinha encontro, era não tinha... mensal o batismo, né? Era uma coisa muito louca. Não, era muito louco. A gente tinha um prédio muito grande, 2 cultos por domingo, a reunião... 3. Era das 9, 17, 19 e 30. E o culto de jovens era em outro lugar. Não cabia, porque tinha casamento todo sábado. Então era um avivamento. E quando a gente veio para cá, eu estava prestando vestibular. Eu prestei vestibular para jornalismo, passei na primeira fase, e aí, enquanto eu estava fazendo a segunda fase, esperando o resultado, ia começar logo, assim, uma turma do Instituto Bíblico, e eu entrei. Não passei na segunda fase e fiquei muito feliz de não ter passado, porque ali eu me encontrei muito no Instituto Bíblico. Foram 3 anos assim, de muita alegria, de ouvir, de conhecer, de mergulhar na palavra, de estudar a palavra. Muito tempo assim, onde eu me dedicava muito a devocional em casa. Eu tinha um tempo muito grande não era nem de oração meu tempo era muito de leitura bíblica e adoração. Eu pegava o meu violão e eu ficava assim horas cantando e adorando. Então esse momento foi muito, muito forte na minha vida mesmo, porque a partir dali eu entendi que eu poderia ter qualquer profissão, né? Só que agora eu não era mais um cara qualquer, né? Então assim, foi muito, realmente essa época foi muito isso, cara, isso foi em... Olha, eu comecei o Instituto em 92, eu terminei ele em 94. Né? E aí logo... Mas aí você foi... Eu estou fazendo essa retrospectiva para a gente chegar hoje, né? Hoje você está numa responsabilidade muito grande aí, né? Nessa pegada aí que nós vamos chegar lá. Mas aí você pega e vai trabalhar secularmente, que tem que trabalhar, né? Quer casar, né? Quer casar. E aí você vai para a indústria farmacêutica. Fui trabalhar em multinacional, que também foi outra escola muito boa para mim. Muito boa para mim. Mas também chega uma hora que eu acho que também não lembro o ano, não lembro como, de verdade, porque aí você já tinha casado, eu já estava também, não sei se eu estava casado, eu estava dando aula pra caramba. Eu acho que você fala assim, cara, foi lindo, mas eu tenho um chamado. Então, como eu falei, a gente sempre foi envolvido. Então, eu trabalhava muito, viajava trabalhando. Multinacional te ensina responsabilidade, horário, limpeza do carro, tudo. Cobrança, assim, né? Atenção, te forja mesmo para ser um homem. E só que sempre envolvido na igreja, Tanto que eu lembro que uma vez eu bati o carro, né, viajando, eu dormi na estrada. Eu viajei numa segunda-feira e de noite saí culto, aquela coisa toda, fim de semana muito pesado, eu estava muito cansado. E eu lembro até que eu dormi e bati. Quando eu bati, eu estava acordado. Não, eu estava dormindo. Sei lá. Graças a Deus não teve nada. Só carro, mas tinha seguro e tal. Então, assim, até que chegou um momento que, cara, tem uma história muito interessante nisso aí, que a gente foi desafiado a ser consagrado pastor. E a gente era envolvidaço. Tanto eu como a Lu. A Lu, desde que se converteu... Ela já logo começou a evangelizar demais, aí logo veio a criação do Rema, que é um grupo de teatro e dança, e aí ministração, evangelismo, viagens, aquela coisa toda, e tanto ela estava envolvida nas minhas coisas, como eu estava envolvido nas coisas dela, né? A gente sempre teve, por mais que a gente achava que os nossos ministérios eram diferentes, mas a gente sempre se apoiou e estava junto. E veio o desafio para o ministério pastoral, e eu me lembro muito bem que eu virei para o nosso líder, na época, que é hoje, o apóstolo Omar, e falei assim, olha, me dá mais um ano. Esse ano eu vou ganhar muito dinheiro. Bater nas metas lá dentro da indústria. Porque a proposta de premiação da empresa tinha mudado. Eu falei, olha, esse é o ano que eu vou comprar uma casa. Eu vou mudar minha vida financeira. Então faz o seguinte, não me consagra não. Me dá um ano. Cara, o que aconteceu? No começo do ano, mudou a presidência mundial da empresa e mudou tudo. Mudou tudo. Nós fomos para uma reunião, a maior reunião que eu já fui na minha vida, com mais de 1000 funcionários, aquela coisa toda. E lá na reunião foi avisado que tudo tinha mudado. E eu estava na reunião e eu liguei para a Lu e falei, amor, você não vai acreditar. Eu destruí um projeto da empresa inteira. Eu sou o Jonas, amor. Eu falava pra ela, eu sou o Jonas, amor. Nós devíamos ter aceitado o desafio, porque agora ninguém vai ganhar dinheiro esse ano. E eu estou me sentindo culpado por todo mundo, porque eu tinha a clara sensação que Deus estava dizendo para mim, olha, você está fazendo escolhas erradas. Você está fazendo escolhas financeiras e a vida não é só isso.
E aí, esse ano se passou, o nosso líder respeitou isso, foi o ano que eu menos ganhei dinheiro e que eu mais me endividei. Aí eu arrebentei cartão de crédito, cheque especial, essas paradas, tudo. Por quê? Porque deu tudo errado. E aí, no final do ano, em outubro, né? Acho que é outubro que a gente foi consagrado. Dezembro. Foi consagrado perto? Foi Dezembro. Em dezembro, então no final Uma semana você, na outra semana eu. É. Uma semana eu, na outra semana. Isso. E aí a gente foi consagrado, então no final do ano, eu estava de férias, exatamente, era dezembro. 2002. E eu me lembro que eu liguei para o meu chefe na época e o filho dele tinha nascido, e eu fui lá para visitar, mas eu fui lá para pedir para ele me mandar embora. Porque eu tinha aceitado o ministério tempo integral. Ah, você ia ser ordenado e ser integral. Eu fui ordenado e não ser integral. Então, financeiramente... Estava em prédios diferentes. A gente estava em prédios diferentes, Financeiramente, para mim, foi uma loucura, porque eu ganhava muito bem. Não só ganhava quando você tinha, imagina, carro, convênio. Convênio era o mais top que tinha. Vale privada, alimentação. Não, eu ganhava muito bem. Era uma grana, era uma vida assim, muito financeiramente, tinha uma vida muito equilibrada. A Lu também já trabalhava, ela já era concursada, então a gente tinha uma vida muito equilibrada. E eu fui lá e saí assim, né, de 10 para 1, né, assim, financeiramente falando, mas a gente não lamenta isso, porque a gente teve experiências de poder pregar em outras cidades e em outros países que, se eu tivesse no meu emprego, não seria possível, né? Então, assim, temos perdas e ganhos nas nossas escolhas, né? E foi aí, a gente começou, então, a vida integral no ministério. A gente estava na sede na época e vocês estavam em outro bairro aqui em Goiânia. Isso. E logo, a igreja lá onde vocês estavam estava crescendo muito e meu pai, na época, pediu para a gente ir, né? Quando... E a gente foi para lá. Tentando lembrar o ano, né? Você já era pastor. Já era pastor. Foi em 2003. E... A gente foi para Guanabara 2000, Jardim Guanabara, aí teve aquela explosão do Guanabara 2002, 2003. Mais ou menos nessa época a gente foi para lá. Requisitou, né? Isso. E aí fomos lá servir com vocês e ajudar lá. De lá... A gente sentiu que tinha um grupo... Tô tentando lembrar. Então, tinha células que rolavam no outro bairro, que ele era geograficamente perto, mas muito difícil de deslocamento na época. Tinha transporte direto. E a gente, então, decidiu plantar uma igreja lá, filha lá dessa igreja que a gente estava fazendo parte, e eu e a Lu, então, fomos viver esse plantio dentro do protocolo mesmo da época, e virou um núcleo primeiro, aos sábados, distância, tinha uma igreja Luz para os Povos mais ou menos perto, eu lembro que eu fui de carro, para medir aquela distância mínima, para não ter problema com o outro pastor lá, que é muito querido. E aí aí abrimos a igreja e vivemos lá muitos anos lá, mais de 10 anos, aquela comunidade, aonde a gente viveu, foi muito tempo muito bom, a gente foi muito relevante, porque quando a gente começou o trabalho lá, muitas pessoas foram para lá conosco, mesmo que não moravam ali, então a gente tinha uma mistura de gente que morava ali e gente que morava longe. Então nós entendemos que a gente precisava ser relevante ali. Foi legal, porque teve gente que mudou para lá. Eu mesmo não morava lá, mas eu pus as minhas filhas estudando lá, de maneira que eu tinha uma rotina lá. Por exemplo, se eu ia comprar pão, eu falava, não vou comprar pão na padaria perto da minha casa, vou comprar pão na comunidade da igreja. E ali nós começamos uma vida cristã envolvida com a comunidade, relevante. Nós tínhamos trabalho social ali, onde a gente pegava as crianças mais carentes, no horário contrário da escola. Eu dava palestra nas escolas públicas ali, então a gente foi se envolvendo com a comunidade. Teve menina assim que ia ser preso pela polícia, eu sou ali do projeto, aí a polícia liberou ele só porque era do projeto. Porque realmente paralelo a isso, rolou um monte de viagem também. Eu lembro que você viajou o mundo. Então, assim, a gente viajava pregando e evangelizando. Eu viajava Brasil, fazia aqueles evangelismos com a Companhia Rema, você sempre era o pastor do negócio? A gente estava sempre junto com o Rema, todo ano a gente ia para o interior de São Paulo, fazia um evento lá no meio do ano, e houveram oportunidades de ir para outros países, a gente ia também, ou ia sozinho para pregar. Mas você foi Europa? A gente foi para Itália, Bélgica, Alemanha. A Europa foi o que a gente mais foi. Teve Indonésia também. Teve um evento na Indonésia, mas a gente foi participar do evento, que foi logo depois do tsunami. O tsunami foi na virada do ano e nós estivemos lá na Páscoa. Foi logo depois, era um evento global, assim, de líderes do mundo inteiro. E esse evento nasceu a Rede Global de Artes.
Foi onde nós começamos a conectar os artistas e hoje a gente tem milhares, dezenas de milhares de artistas conectados. Né? Nasceu nesse evento também, foi lá na Indonésia, que era um evento anual, na verdade, que um grupo de líderes do mundo fazia e que depois chegou até um aqui no Brasil. Eles continuaram fazendo alguns eventos, assim, tipo aquele plano Vamos Conquistar o Mundo. Né? E aí dividiam em áreas ali, áreas de atuação. Foi muito legal. E aí, cara, nessas viagens que você fez aí pelo mundo, Indonésia, Europa, contei um fato curioso e também um fato, tipo assim, algo que Jesus fez maravilhoso, né? Um fato curioso, Jesus pode ter feito sem a gente saber que foi Jesus que fez, né? Mas outro sim, talvez uma conversão, uma experiência, um milagre, sei lá, alguma coisa que você falou, cara, Deus me trouxe desse lugar. Então, é assim, uma coisa que a gente aprende, primeiro é que tem brasileiro em todo lugar. Todo lugar tem brasileiro. E o evangelho que a gente prega aqui, a gente pode pregar ele em qualquer lugar. É incrível como a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Mesmo com as diferenças culturais, a verdade de Deus ela é. E é muito bom você estar na Europa, igual eu fui na Itália. A gente foi lá acho que umas 2 vezes. Eu fui sozinho uma vez, depois eu fui com mais gente. E você está pregando aquilo que você prega no domingo na sua igreja. E aquilo está edificando, alimentando pessoas. E você chegar lá depois, uma outra oportunidade, a pessoa dizer, olha, minha vida, meu casamento foi restaurado por causa daquela palavra. Isso é muito bom, isso é muito bom, né? É muito legal. E é muito legal também, uma viagem internacional, ela é como uma faculdade. Eu acho que todo mundo tinha que viver uma experiência de passar uns 6 meses fora, principalmente num país de outra língua, para você fazer uma imersão na língua ali. Porque você aprende muita coisa, né? É tudo muito diferente, né? Eu lembro que a gente foi para a Itália uma vez, a gente pegou muito frio lá. Aí você aprende que você não tem roupa, que a gente não sabe o que é frio. Não sabe o que é frio. Nós estamos num tempo de frio aqui em Goiânia agora e os lugares são aquecidos. E eu lembro que a gente fica sempre hospedado na casa das pessoas, né? E o pessoal foi para o encontro, estava tendo um encontro na montanha, na neve, coisa mais linda. Só que a gente ia só no segundo dia, a gente ficou e o aquecimento da casa desligou. O aquecimento desligou e você não sabia... É doido. Não tinha o que fazer. Cara, estava eu, a Lu e as meninas, as duas neném. A Lana, nossa filha, não tinha 1 ano. Eu não tinha 1 ano. A Ana Lu não tinha 3 anos. Minha mãe estava conosco, mais umas 4 pessoas. Cara, nós dormíamos todos juntos. Nós nos agrupamos, nós juntamos os colchões assim... E a gente precisou do calor do outro para conseguir dormir. Então foi muito... O pessoal, coitado, ficou desesperado depois, porque era um aparelho novo de aquecimento e ele programou... Um timer assim. Programou errado e tal. Então, assim, essas coisas são muito legais. Teve uma coisa muito engraçada que a gente passou quando a gente foi para a Indonésia. Foi muito interessante. E a gente chegou na imigração. Cara, na imigração da Indonésia tinha um luminoso com o nome de 4 brasileiros condenados à morte. Olha que recepção boa, hein, cara? Né? Só que o que eu fiz? O brasileiro ele é amado em qualquer lugar do mundo. E naquela época, então, que o Brasil era forte na... Tinha sido penta? Penta. Foi que ano, você lembra? Eu lembro. Eu fui... Não, para a Indonésia eu não lembro, mas era perto das coisas. 2002 ou era ali. tetra ou era penta. Né? O tetra é 94. Não, então era penta. Eu lembro que na conexão eu pus a camisa do Brasil. Né? Eu pus a camisa do Brasil porque a Indonésia é muito longe. Então a gente fez uma conexão na Europa para ir para a Indonésia. Eu pus a camisa do Brasil, cheguei de camisa do Brasil. Aí quando você chega com a camisa do Brasil, o pessoal já te olha. Né? É incrível como o brasileiro é amado. O brasileiro precisa entender isso, porque isso tem um preço. Né? Aí, cara, tinha um luminoso com o nome dos brasileiros condenado à morte porque os caras foram surfar lá e levaram maconha. E lá na Indonésia é... tolerância zero. Droga. E eu falei, caramba, eu tô chegando na Indonésia e tem os brasileiros condenados à morte. Como é que vai ser a imigração? E aí, quando eu dei o meu passaporte, meu nome é Cristiano, né? E aí o cara falou assim, Cristiano Ronaldo? Eu falei, então, o salário nosso é diferente, né? Só o nome que é parecido. Aí o cara, beleza, tratou a gente chegou lá. Aí fomos ter a reunião lá, o evento. Cara, eu estava muito cansado.
era um fuso horário muito grande e tal. E o pessoal querendo conversar com a gente por causa do brasileiro, Ronaldinho, Kaká, Adriano. E aquela época que o Ronaldinho fazia aquele lance assim de botar a bola na nuca, sabe, né? E eles falavam assim, como que o Ronaldinho faz isso? Eu estava muito cansado, eu não queria conversar. Eu falei assim, não, qualquer menino faz isso lá no Brasil. Cara, os caras estão até hoje achando que todo mundo joga a bola, para na nuca, e equilibra e depois volta de volta. Não, aquilo é muito normal. Qualquer menino na rua faz isso. Só não vou fazer agora porque não tem uma bola aqui. Ainda bem que não apareceu uma bola lá para eu mostrar. Mas, muito bom essas coisas, assim. Cara, e você acha que esse lance que rolou... Só uma coisa. Fala aí. Pão é universal, irmão. Todo lugar do mundo tem pão. Por isso que Jesus falou que ele é o pão da vida. É, né? Pão é surreal, é surreal. Pão tem em qualquer lugar do mundo. Aí, na verdade, eu acho que Deus estava te preparando para esse tempo agora, né? Você começa a conhecer a igreja em vários países e, de repente, tem o quê? Um ano, não? Acho que nem um ano ainda. E agora você é o secretário nacional de missões de uma grande denominação. Pois é, a gente acha que a gente faz planos para a nossa vida, né? Mas não fazemos, né? Ou a vida não está nem aí para os nossos planos, né? Eu acho legal essa frase. Eu também. Eu vi, esse é o título de um show de stand-up, cara. A vida não está nem aí para o seu planejamento. Porque, na verdade, você foi fazendo uns cursos pela vida que agora você olha e fala, cara... Tudo se conecta. Tudo se conecta. Por exemplo, você fez... Fala aí. Minha formação é de administração. Então, eu fiz administração de empresa. O curso de administração de empresa é um dos cursos mais amplos que tem, que te ensina sobre organização, sobre liderança, sobre parte de contabilidade, parte de psicologia. Ele é muito diversificado. Aí eu fui fazer uma pós-graduação sobre liderança e master coach. Estava muito na época essa questão de coach e tal, foi ok, não foi uau que pós-graduação não. Aí agora a última que eu acabei foi uma pós-graduação em missiologia. Nesse meio tempo, a gente sempre estudou inglês. Sempre tínhamos ali momentos de estudar inglês e eu me virava muito bem em inglês. Hoje eu voltei a estudar porque eu quero chegar um dia a pregar em inglês. Mas a gente fala inglês. Então você vai conectando essas coisas. Fala inglês, tem os cursos, as viagens. As viagens, elas potencializam esse aprendizado. Porque elas pegam esse aprendizado e te jogam para uma prática. Uma prática é uma prática de muita humildade, porque como você está em outro país, você tem que se submeter. Você tem que entender, mesmo que você não concorde, e se submeter às coisas daquele país, né? Então, assim, aí você olha para... Aí, um dia, os nossos pais puseram a gente para fazer instrumento. Aí hoje eu vou ver como é importante tocar um violão. Você está, às vezes, em outro lugar do mundo, não tem um cara que toca, e você pega. Então, assim, é muito interessante como a vida se conecta mesmo. Deus é muito bom. Aí que a gente entende que a missão não é nossa, que a jornada não é nossa, é tudo de Deus. É tudo de Deus. Aí rola o convite agora da denominação. Isso, aí vem esse convite. Para você assumir um cargo de uma pessoa que ficou muito tempo, que fez um excelente trabalho. Eu estou vivendo o que as pessoas dizem. Todo mundo sobe nos ombros dos outros para crescer. Cheguei aqui porque gigantes me conduziram. Só cheguei aqui porque outros vieram antes. A vida é assim. Então a gente teve um bispo que cuidou de missões durante 20 anos e hoje o que a gente está fazendo é continuar. E a gente está abrindo outras coisas, mas nada que se compara ao que já está feito, que a gente está continuando, né? E é isso aí. Então, um pouco, olha só como a vida toda se conecta quando você está caminhando nos planos de Deus, né? Há um tempo atrás, aquela igreja que eu falei que a gente foi muito feliz, muito relevante, fizemos muita diferença, eu comecei a perceber que eu e a Lu estávamos em rota de colisão, nosso perfil tinha se distanciado da igreja, porque a cidade muda, a vida muda, e eu falei para a Lulu, nós precisamos levantar outros pastores para cá, e a gente tem que sair daqui e plantar outro trabalho, porque eu gosto muito de plantar a igreja. Eu acho assim que é um trabalho que me alegra. Vamos plantar igrejas, ficar ali por um tempo, estabelecer liderança e depois fazer isso em outros locais. Claro que ficar um tempo são anos, né? Não são meses. Aí, a igreja... Aí eu tinha 2 pastores lá, 2 famílias de pastores comigo. Cheguei para fiz a proposta, cara, vamos transicionar a igreja. Eu estou entendendo que é hora de eu plantar um outro trabalho, tal. E ele não teve condições, ele estava trabalhando demais, viajando demais, ele trabalhava em multinacional também, e ele não tinha condições. Falei, não, tudo bem, entendo perfeitamente. Trabalho é prioridade na vida de um pai de família, né?
E a igreja não tinha grana para bancar a vida dele, então tudo bem. E aí fui falar com o outro, e o outro teve um problema moral muito grave e se inadequou para viver o processo. Então nós ficamos sem quem nos substituísse, mas eu estava com um entendimento muito claro no meu coração de que o timing tinha acabado. Eu estava muito cansado de algumas coisas, eu estava numa fase que eu precisava de algumas mudanças mesmo. Aí eu falei para a Lu assim, falei, Lu, então a gente tem que tomar uma solução. Foi quando a gente orando, né, esse tempo todo orando, outra coisa importante, né, eu acho que a vida de um casal ela tem que ter oração e afinidade nas decisões, né, tem que ter uma sintonia, senão dá muito problema. Foi quando a gente entendeu, de falar, eu vou chamar o André para a gente fundir as igrejas. Essa foi a palavra assim que veio no nosso coração. Nós vamos fundir as igrejas, porque hoje em dia todo mundo tem carro, todo mundo tem. Os crentes da nossa igreja eram irmãos maduros, né? Aquelas pessoas que quiserem estar conosco, vêm. Quem não quiser, a gente ajusta ela em outras igrejas. E foi quando a gente conversou e tudo fluiu muito bem. E a gente então fundiu. Fez a fusão das igrejas. O prédio ficou sendo o que você já estava, que também era novo, né? Você tinha assumido recentemente, foi muito legal. Um ano depois, né? E olha só, e aí eu saí de uma posição de frente da igreja, porque eu te pedi isso, né? Eu falei, Dé, você fica na frente, eu tô precisando dar um time mesmo. Claro, sempre trabalhando, sempre envolvido, mas sem alguns pesos que o ministério que estavam muito pesados para mim na época. E por isso eu pude então assumir essa função, porque eu não estava mais na frente de uma igreja, porque se eu estivesse não poderia. Porque agora é pé na estrada. Pé na estrada. Então aí eu pude assumir essa função de ser um secretário de missões. O que é uma função assim? Secretário talvez não é um nome que traduz bem. Eu sou um articulador de missões, né? Eu sou um cara que estou trabalhando para que o ministério todo conheça as missões que a gente tem. Isso aqui é uma grande oportunidade, porque os pastores conhecem, os bispos conhecem, alguns líderes conhecem, mas os irmãos, os membros das nossas igrejas Luz para os Povos no Brasil e no mundo não conhecem tudo que a gente faz. Então, o primeiro trabalho, hoje mesmo eu estava em casa antes de vir para cá, gerando conteúdo para a internet, para a gente fazer as pessoas conhecerem as missões da Luz para os Povos, né? Às vezes o membro, a gente não tem tempo num culto de domingo prestar conta de onde nós estamos. Exato. Então hoje, por exemplo, rapidamente assim. Rapidão. Onde nós estamos? Então vamos lá. Vamos falar de América Latina, que é aqui perto de nós. A gente tem 2 igrejas na Bolívia. A gente tem 5 trabalhos no Peru, que eu estou desejando muito ir lá, supervisionar, ver como é que tá, para a gente poder... Porque são trabalhos em vilarejos. Você assumiu, né, no meio da pandemia. Então tem lugar que você não consegue ir, né? A gente tá também com uma igreja funcionando na Argentina, tinha mais trabalhos, mas por causa da pandemia teve que parar, que é fruto do bispo que está lá no sul, né, e que está abrindo aquele campo da Argentina. A gente tem algumas igrejas em alguns países da Europa, embora essas igrejas da Europa, é aquela história de igreja na Europa, a família muda para lá e abre uma célula e planta uma igreja. Não foram trabalhos que o ministério falou, vamos abrir campo lá. Então, mas hoje nós temos Irlanda, nós temos Espanha, nós temos Inglaterra, temos lá de Portugal, que é uma das primeiras igrejas, essa sim, né? Uma das primeiras igrejas que foram abertas lá, né? Lá Portugal, eu esqueci, Irlanda, Espanha, Inglaterra, Portugal, e eu estou esquecendo aqui com certeza Albânia, né? Albânia, que a gente tem uma família de missionários lá. Acho que estou esquecendo um país aqui, mas está tudo bem. E a gente tem um trabalho que nos ocupa muito com o nosso... Inglaterra. Pois é, eu falei Inglaterra, não? Inglaterra e Irlanda. Irlanda, Inglaterra, Espanha. Portugal, a gente está com 2 igrejas, eu acho que são 2, e Albânia, é isso mesmo. Beleza, fechou. E lá na África, a gente está com hoje 150 igrejas em Moçambique. Só falta 2 estados de Moçambique para a gente fechar o país. É legal. 2 estados. E a gente tem 8 igrejas no Malawi, que é um país perto. A gente tem mais de 50 famílias de quilombola no Tocantins, que a gente faz um trabalho muito legal lá. Uma pastora lá de Palmas viaja, vai. Aí tem um casal de bispos do nosso ministério que foi a última vez e dorme lá assim, meio que no relento. É muito legal. Então, por que eu estou falando de quilombola? Porque quando a Bíblia fala de todas as tribos, línguas, povos e raças, a palavra ali é a palavra etnia. Nós temos mais etnias do que países no mundo, né? Então o quilombola é como uma etnia dentro do Brasil.
Então, hoje nós temos ali esse trabalho com quilombolas. Não só quilombolas, tem umas fazendas ali no Tocantins que está sendo evangelizada, que é uma galera que vive na fazenda mesmo. É um trabalho... A gente abriu um agora, né? A gente tem um agora aqui no interior de Goiás, que é uma coisa muito louca, né? Pronto, é missão, cara, é missão. Fazenda, a fazenda, quem nasceu ou quem tem família, a gente vê isso hoje acontecer. Nós estamos plantando uma igreja num centro comunitário entre as fazendas. Então a galera vai se comunicando, e hoje é fácil. E na sexta-noite todo mundo vai para o centro comunitário. O centro comunitário é para tudo, é para fazer costura, é para aula de música, é para forró. Mas na sexta-feira joga um banner ali. Que legal. O nome da igreja. É um centro comunitário, está atendendo a comunidade. É isso aí. Então, é isso. Então a gente está com esses trabalhos. Hoje a gente está ampliando isso. Nós estamos já trabalhando algumas parcerias que não são igrejas Luz para os Povos, mas a gente está podendo ajudar algumas parcerias. Então, nós temos um trabalho muito forte que rola aqui em Goiânia, que é o Projeto Sorriso. Até a gente tem gente da nossa igreja envolvidaço. Eu só estou esperando terminar julho, em agosto eu já quero ir conhecer e me envolver aos finais de semana, que o pessoal vai para lugares bem carentes aqui, carentes mesmo, coisas assim que as pessoas não entendem, não sabem, lugar assim perigoso. Não para os irmãos, porque os irmãos são respeitados já pelo pessoal do tráfico ali, por quem comanda, que até as placas do carro o pessoal tem anotado, né? Os carros de vocês estão na nossa lista, está tudo certo, é bem interessante. E a gente acha que isso é coisa de Rio de Janeiro, né? E então a gente está apoiando, a gente vai começar a apoiar mensalmente esse trabalho, financeiramente também. A gente tem uma família que foi para o interior do Piauí, Alagoas, agora Piauí, né? Piauí, E eles estão lá, já tem um trabalho lá de um pastor que era daqui de Goiânia, e essa família foi para lá para espiar a terra, para ver se eles vão passar 2 anos lá. Então esse também é uma outra família que a gente vai apoiar emocional, espiritual e financeiramente. Nós, a partir de agosto, vamos começar a apoiar um trabalho no Quênia, né, no outro país da África, que é um missionário de um outro lugar de missões, mas ele tem um trabalho com viúvas. Recentemente ele formou 10 viúvas no curso de corte e costura, e aí ele compra máquinas, o kit para elas, tem trabalho com crianças também, e uma outra família que trabalha na Índia já há muitos anos, a gente vai começar a apoiar a partir de agosto. Ou seja, a gente está ampliando o nosso apoio missionário e tentando ampliar também a visão. Por exemplo, a gente tem um trabalho com psicólogos voluntários para ajudar pessoas que estão no campo missionário ou pastores de igreja para ter um atendimento gratuito. Um atendimento assim, não é um atendimento terapêutico para sempre, é um atendimento planejado de uns 12 encontros para tirar a pessoa da crise e poder direcionar ela para uma continuidade. Isso também é missões, né? Porque com a internet agora, você pode daqui atender alguém lá na África. É só conectar o fuso horário ali direitinho. Então a gente está cheio de É muito trabalho. É muito trabalho. E a gente está agora querendo fazer, eu conversei muito com você sobre isso, os congressos regionais, para a gente poder, tudo isso que eu estou falando aqui, que eu acho maravilhoso, está sendo maravilhoso essa oportunidade, para as pessoas saberem, para a gente estar nas igrejas falando isso. E também voltando a trazer a chama de missões e de missões urbanas, porque as igrejas pararam de evangelizar, a gente tem que voltar. Nós estamos trazendo, né, eu e você estamos trazendo em outubro para cá um curso de capelania chancelado por uma instituição americana. Imagina se um pastor dá um dia na semana como capelão de uma escola, ele vai... Uma escola, de um hospital. De um time de futebol. Pensa você entrar no time de futebol da cidade do interior ali, ser o capelão dos caras, né? E ali pregar o evangelho com a tua vida, com o seu testemunho e tal. Então, assim, tudo isso é missão, né? Tudo isso é missão. E a gente está precisando aquecer de novo o coração das pessoas, de olhar para o outro, porque nós entramos numa época onde nós olhamos muito para nós mesmos. E hoje a gente tem conforto, hoje a gente tem Wi-Fi, a gente tem um sofá bom, a gente tem essas televisões aí, a gente tem Netflix, a gente parou de olhar para o outro, né? E a gente precisa voltar. Às vezes, alguém precisa falar isso, né? Então, aproveitando, alguém precisa falar isso, a gente não tem noção de onde vai chegar esse bate-papo aqui, pelo YouTube, pelo Spotify. E aí,
eu tenho uma galera jovem que me segue. E essa galera jovem vai ouvir isso. E o cara vai perguntar assim, cara, o que eu faço para ser um missionário? Quais são os passos para que eu possa ser um missionário? E aí? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, seja um crente top. Se envolva na igreja. Se envolva na igreja. Chega para o seu pastor e fala, pastor, o que é para fazer? Vamos fazer. Primeira coisa, ninguém quer... Ame Jesus, ame a palavra, ame a igreja. Jesus, ame a palavra, ame a igreja. Se você não tiver idade nem dinheiro, nem pense em namorar agora, porque o namoro que dá certo é o que você casa, então pulos errados. Espera só a hora de chegar o que dá certo. E cai para dentro do Senhor, da vida com Deus, começa abre uma célula na escola, começa a se envolver na igreja, onde você estiver. Aí, escolha uma profissão, uma faculdade que tem a ver com quem você é, com a sua vocação, o seu chamado. Vamos lá, vamos tentar explicar. Eu gosto tanto de ajudar as pessoas, então faz enfermagem, faz medicina. Odonto. Faz odonto, que aí você vai potencializar aquilo que você já tem. Você vai instrumentabilizar aquilo que você já é em Cristo. Eu gosto de aconselhar pessoas, rapaz, faça psicologia. Eu olho para o pobre, aquilo dói meu coração, faça sociologia, faça assistência social. Sim. Então, pega já o que Deus colocou no seu coração e melhora isso com a faculdade. A faculdade não é atraso? Não é. Não cai nesse papo. Até porque, dependendo não, existem momentos da nossa vida que a gente vai sustentar o primeiro missionário que é a gente. É verdade. Eu demorei 18 anos para ser integral. É isso mesmo. E eu fui tomar a decisão de ser integral quando eu já estava afetando a minha saúde, na verdade, né? Eu estava no limite, né? Estava no limite de trabalho secular e trabalho dentro da igreja. Então, a faculdade, cara, às vezes você vai entrar em países que você não pode entrar como missionário. É verdade. Mas você pode... Hoje existe isso, né? Existe sistemas de missões que é por profissão. Por profissão. Né? Então, agora mesmo, né? Nós estamos conversando aqui, é julho. Mês que vem já está indo mais 12 dentistas, 15 dentistas para a África de novo. E eles conseguem viajar e conseguem entrar. Consegue esses 15 dias, 20 dias aí? Não, e conseguem entrar com muito medicamento lá, porque são dentistas. Se fossem pastores ou empreendedores, não conseguiriam. Sim. Então a profissão é muito importante. É muito importante. Então vai lá, ser relevante da sua igreja. Amar Jesus, né? Ser relevante da igreja. Fazer uma faculdade que tem a ver com aquilo que você gosta. Isso. E outra coisa, aprenda inglês. Mas eu gosto de francês. Tá bom, tudo bem. Você aprende francês depois. Porque, olha só, entenda uma coisa. A língua mais falada no mundo hoje é o mandarim, é o chinês, né? Mas ela é falada em um país ali dentro. A língua mais falada no mundo de âmbito comercial, relacional, é o inglês. Né? Então, mas o meu chamado é para a tribo indígena. Não tem problema. Se chegar uma ONG americana lá, você conversa com a pessoa de igual para igual. Então, hoje, precisamos falar inglês. É essencial. Vai estudar inglês. Vai aprender outra língua para que você não tenha inseguranças. Mas eu posso aprender inglês lá fora? Pode, mas já começa antes, porque quando você for lá fora, você já sabe. Você não chega lá muito cru, você não perde muito tempo, porque às vezes, quando você vai para um país de outra língua, o choque cultural é muito forte. Se você já tem outra língua dentro da sua mente, é mais fácil. Eu me lembro que numa das viagens da Indonésia, tinha uma hora que eu não estava aguentando mais. Uma língua muito estranha, um país muito estranho, tudo muito diferente. Aí eu liguei a TV no futebol inglês lá, foi mais fácil, porque eu não achava nada em português. Então é muito importante você aprender uma língua. E, a partir daí, conectado à sua igreja local, começar a entender se precisa fazer um curso de missões em loco, alguma coisa assim. E vai para viagens, começa indo para o interior do seu estado e viagens maiores. Mobiliza o seu líder de jovens, seu líder de adolescentes. Gasta suas férias. Olha, eu lembro, outra conexão da vida, né? Eu gastava as minhas férias em acampamento. Mais do que o Alexandre, você. Cara, eu gastava minhas férias servindo, aprendendo, liderando. Eu ficava um mês no acampamento. Ficava um mês inteiro. Ficava uma semana em treinamento e 3 semanas com faixas etárias diferentes. Então, assim, é isso. Começa a entregar a sua vida, porque aí vai chegar uma hora que você está tão preparado, tão apto, que é fácil mandar para qualquer lugar, né? E, no caso dos solteiros, ore por um namorado ou namorada com um coração também assim, né? Porque senão pode travar a sua vida e você vai se frustrar para o resto da vida, até sendo rico. Pode ganhar muito dinheiro, mas não vai viver aquilo que Deus planejou e você pode se frustrar. Então, as minhas dicas são essas. Eu tenho um sonho da gente
ter um lugar assim para mandar a galera aprender inglês. Eu tô querendo ir na África do Sul agora para a gente ver, porque é um lugar mais barato para o brasileiro, sabe? E aí eu peço, por exemplo, vai você, a Cibele, passa 6 meses lá, e eu mando uns 4 jovens para ir morar com vocês. Aí depois vocês voltam, a gente manda outro bispo, outro pastor. Entendi. Tem uma casa assim para receber a galera, tem uma imersão numa vida em língua inglesa. É muito, muito legal isso, muito importante. Muito legal. Cara, pra gente indo pro finalzão aqui, se quiser, a galera quiser saber mais sobre missões, segue aonde? Então, a gente tem o nosso Instagram da missão, missão.luz oficial. Lá você pode, vai estar sabendo. A gente vai voltar agora a alimentá-lo melhor. Vai estar falando ali. Tem o site da Luz para os Povos também, que a gente também coloca as coisas de missões lá. Lá você entende. A gente tem uma diretoria, a gente tem a conta bancária, a gente tem o controle fiscal. A gente trabalha muito corretamente por causa de doações e ofertas. São muito importantes. Só de falar de um desafio novo desafio. A gente está construindo um muro na nossa base em Moçambique. A gente tem uma base muito legal lá em Moçambique, muito grande. Só que a área precisa ser murada, porque tem pessoas de outros países querendo parte lá para empresas e tal. E a gente começou agora a construir o muro, são 8 etapas, assim, a gente começou a primeira etapa agora. Então, qualquer oferta, qualquer recurso é muito bem-vindo, né, para essa construção. Uma obra e está orçada nos $20 mil. Então, dependendo da época, está entre 100 e 100 e poucos mil reais, vamos colocar assim, depende do câmbio, né? Mas a gente já começou e a gente crê que vai dar tudo certo. Então, é tudo isso, é sempre muito trabalho. Precisamos, estamos vivendo aquele versículo: é grande a seara e são poucos os ceifeiros. Precisamos de vidas, de gente, de corações apaixonados que queiram ir rápido, ir. Olha, você pode fazer missões em uma semana, você pode fazer missões em um fim de semana, você pode fazer missões Várias em um dia. igrejas nossas surgiram nas Combis quando você fazia o Instituto Bíblico. Isso, todo final de semana. Todo fim de semana ia um grupo. Você pode fazer missões em um dia. Você pode fazer missões sábado de manhã. Você pode fazer missões nas férias. Você pode fazer missões um semestre ou uma vida. Então, assim, na verdade, não tem desculpa. Eu lembro que eu convivia com uma família de milionários lá no interior de São Paulo. E eles eram donos de uma mega empresa, mas todos os filhos deles, quando terminavam ali o 2º grau ou a faculdade, tinha que viver 1 ano em missões. Era regra da família. Não importa o que... Não, mas eu acabei de formar a faculdade, eu quero entrar para a empresa. Não, 1 ano em missões. Porque vai que você entende que a sua vida não é administrar a empresa da família. A família não tinha problema com isso. Então é isso, nós temos que... E outra coisa, já que a gente está partindo para o final, André, eu tenho uma coisa que eu quero falar aqui. Nós, como pais, eu tenho 2 filhas, né? Hoje minha filha mais velha tem 12 anos, a mais nova tem 10. A gente investe muito nas coisas naturais para elas. Dá uma boa escola, as minhas filhas fazem dança, elas fazem instrumento musical, de vez em quando uma aula de inglês extra. E nós, como pais, precisamos dar experiências espirituais, experiências sobrenaturais para os nossos filhos. Porque é isso que muda a vida. Às vezes a faculdade, você faz a melhor faculdade do Brasil ou do mundo, mas a sua vida pode não ser transformada. Mas um acampamento, uma vigília pode mudar a sua vida completamente. Então eu acho que nós, como pais, precisamos colocar nos nossos planos experiências sobrenaturais e espirituais para os nossos filhos. Eu tenho visto os pais gastar uma grana com coisas naturais e esquecer essas coisas sobrenaturais. Engraçado que nesse 1 ano e meio de pandemia, você conversa com os adolescentes da igreja, eles têm saudade de acampamento, cara. Acampamento. Poxa, acampamento a gente era chamado, né? Vigília. Desafio. Eu tava aqui, você perguntou no começo, uma experiência virada de chave. Aquela vigília que a gente viveu, cara, foi o primeiro demônio que a gente viu na nossa vida. Aquilo mudou a nossa vida. É verdade, mudou a nossa vida. Então, assim, nós como pais precisamos pensar nisso. A gente precisa voltar a fazer acampamento, agora que está podendo, né? Tá começando, né? Eu já estou sonhando ano que vem ter o nosso acampamento anual. A vida... Eu vi que eu sou viciado hoje, né? Em organizar o acampamento e estar lá, né? Eu estou com... Saudade, fissura. Eu estou com abstinência de acampamento. Já vou para o 2º ano, cara. Eu estava no 23º acampamento que eu organizava. Não. E é muito bom. Precisamos... Porque, olha, a vida online na igreja ajudou.
mas a vida real, ela é insubstituível. Ela é insubstituível, não tem como. Por mais que a gente melhore tecnologia e tenha pessoas como o Anderson, que está aqui, que é parceiro, o Júnior, que está sempre... É insubstituível o relacionamento, o exemplo, a caminhada, como que se lida com as... Nada substitui uma vida real, né? Sim. Não tem jeito. Bom, mas voltando, missões é isso. O MLP Rede social, sua? Meu Instagram, eu sou o Instagram, é Cristiano Torres _Kiko. Minha esposa é Luciana alguma coisa Torres também, não sei se é RP Torres, mas vai achar ela muito mais fácil que me acha, né? Cara, e a gente vai colocar aqui também, para quem está assistindo, né? Pra quem tá lá ouvindo, no canal do YouTube vai. Aí. Cara, mas rapidinho, dois ou três pastores ou líderes que são referência para você, para eu seguir também. Bom, olha só. Se eu não sigo ainda, né? Cara, eu acho. Ou caras que marcaram sua vida. Então, eu gosto de dizer que o meu pai foi o cara com mais unção que eu convivi. Meu pai já é falecido, né? Para quem não sabe, já esse ano vai fazer 16 anos que meu pai faleceu. Mas meu pai foi o cara com mais unção que eu convivi. Isso marcou muito minha vida. Com meu pai, eu entendi que a gente precisa orar pelas coisas. E com meu pai, eu aprendi a ler. Né? A orar de madrugada pelos filhos, né? Não que eu dei trabalho, mas eu contribuí para o crescimento espiritual dos meus pais. Já é outro, pode crer, já é outro episódio. Então meu pai foi esse cara. Hoje a gente está convivendo muito de perto com o pastor Sinomar, que é uma referência de paternidade espiritual muito importante hoje em dia, né? Então também é um exemplo. E eu estou falando de pessoas que a gente conviveu. Outro cara assim que eu convivi um tempo, que também foi muito relevante na minha vida, foi o Paulo Borges Júnior, que é um cara assim que tem uma pregação muito diferenciada, né? É uma visão também. Uma visão muito diferenciada. De igreja, de plantação de igreja. E cara, em leitura, autores, assim, eu sou muito eclético, eu leio muito de tudo. Tem um livro assim, um livro? Pá. Cara, eu tenho livros de momentos, né? Por exemplo, tem um livro que eu amo muito, que eu já dei muito ele de presente, que é o Perfil de Três Reis. Que é Gene Edwards, eu acho que é o autor. Lindo ele. O Monge Executivo foi um livro que veio num momento muito legal também, que eu gostei muito. Perfil 3, você leu os outros? Eu li Prisioneiro da Terceira Cela. Terceira Cela, que é João Batista. João Batista. Tem também um sobre Priscila e Áquila, é muito bom ele. Mas ninguém não bate o perfil. Não bate o perfil. E o Monge Executivo também tem os outros dois que são fantásticos. Mas também não bate, na minha opinião. O Líder Servidor de Volta ao Mosteiro. O Monge Executivo foi muito forte. Mas tem um outro livro também, que nessa fase da fusão da igreja, um pouco antes, quando eu estava assim, muito cansado dos processos da minha vida, e eu estava revendo muito, melhorei minha saúde, cuidava melhor da minha saúde, essas coisas. Teve um livro que chama Andando de Tanque Vazio. Wayne Cordeiro. Esse livro eu dei muito de presente também para algumas pessoas, e é um livro muito atual. Tem que dar até hoje para alguns amigos que estão aí em crises. Isso é uma boa indicação. Wayne Cordeiro. Ele tem outros. É uma pergunta, né? Você está de tanque vazio? Eu acho que é uma pergunta. Não, Andando de Tanque Vazio. Andando de Tanque Vazio, Então, tem um lindo dele também, Igreja Irresistível. Ele conta a plantação da igreja dele na Bahia. Então, cara, eu tenho livros de momentos. Por exemplo, esse do Wayne Cordeiro foi muito bom para mim naquela época, mas ele não é uma leitura para hoje. Então, os meus lances com o livro é muito eclético, assim. Eu não tenho, esse livro me marcou. Eu acho que o melhor livro é a Bíblia mesmo. É o que eu mais gosto, assim. Mas esse não tem jeito, né? Não, ele é muito bom, porque você viaja muito, né? Aí agora eu comprei uma Bíblia um pouco diferente. Então eu gosto. Tem um episódio bom do podcast, viu, cara? Que a gente fala sobre qual Bíblia você deve ler. Isso aí. Né? Sobre as versões. Vai lá. A gente fala sobre NVT, NVI, Almeida Corrigida, a mensagem. É muito legal. Pode pôr na paráfrase. A Bíblia Freestyle dos amigos meus de Berlândia. Também. A gente citou ela um pouquinho, eu acho. Muito legal. É isso, então é isso. Icão, bom demais. Galera, se vocês curtiram, manda para um amigo seu aí no Spotify, André Torres Oficial. Você clica no link e manda no WhatsApp aí. Se você está vendo pelo YouTube, Luz Setor Bueno, também você compartilha, se inscreve no canal, aciona a notificação, comenta, manda sugestão para a próxima semana. Tá bom? Beleza, bom demais. Irmão, valeu. Foi ótimo. Tamo junto. Um abraço. Maravilha.